Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um encontro, para mais um bate-papo com advogados tributaristas, que são também meus alunos lá do curso Você Tributarista e que vêm aqui para contar a sua jornada, contar os seus desafios e também para tratar dos temas, né? Falar com vocês aqui dos principais temas que eles vêm atuando. E por que é legal a gente escutar o outro falando, o outro que já passou por essas etapas? Porque nós vemos como é que o outro superou os desafios, como é que o outro superou determinados obstáculos, que caminho que ele utilizou para avançar. E aí, a gente pode se inspirar. Quem está começando agora, quem está ainda no inicinho, né? Vai se inspirando nisso daí. E também os temas, né? A gente vê aqui ao longo desses dias, cada um tem a preferência por um tipo de temática, né? E você vai conseguindo ver também essa nuance, essa vastidão de possibilidades que temos no tributário. E eu já vou adiantando que o meu convidado de hoje diz que ama o contencioso tributário. E é um campo assim vastíssimo. Então a gente vai conversar com ele sobre isso. Mas antes eu quero te lembrar que no dia 25 de novembro nós vamos ter uma live especial, a nossa live de Black, né? Nossa Black Week, em que eu vou trazer para você uma oferta imperdível, uma oferta única, tá? Que eu nunca fiz, inclusive confesso aqui que eu relutei um pouquinho em fazer isso daí, e com certeza então não vou fazer isso de novo, tá? E só para já adiantar, a gente está falando aqui de acesso vitalício. Ou seja, você nunca mais vai precisar se preocupar em comprar e se matricular em outro curso de tributário. Então, olha só que bacana. Mas não é só isso, tá? Tem bônus, tem coisas especiais e principalmente para quem estiver ao vivo comigo no dia 25. Então, dia 25 às 20 horas, eu espero você, tá? Para você ficar sabendo de tudo, não perder nada, clica aqui nesse link que está aqui na descrição, se cadastra, entra no grupo de WhatsApp, que é por lá que eu vou te avisar de tudo, te passar todas as informações. E durante essa semana a gente está tendo esses encontros, né, com advogados tributaristas, e na próxima semana nós também vamos ter encontros todas as noites, encontros ao vivo às 20 horas, para tratarmos de vários temas da prática da advocacia tributária, honorários, prospecção, como começar, reforma tributária, né? E por aí vai, tá joia? Então já coloca aí no seu celular, no seu despertador, para você não deixar de fora, não ficar fora dessa, tá bom? Hoje, como eu disse, nós temos aqui um convidado que vamos conversar, né, sobre a carreira dele, também sobre o contencioso tributário, né, sobre as tantas oportunidades que temos no contencioso tributário. Nosso convidado especial, vamos recebê-lo aqui com muita alegria, André Faustino. Seja bem-vindo. Opa, aqui. Seja bem-vindo, André. Tudo bem? Tudo bom com você? Boa noite, boa noite. Boa Tudo jóia, graças noite. a Deus. E a professor, tudo bem? Tudo bem, André? Uma alegria ter você aqui Tá jóia. conosco. Muito obrigado pelo convite, viu? Ah, eu fico muito feliz em podermos ter essa troca, né? Essa troca com os alunos. E já vou até adiantando, com É, uma pessoa tão experiente, né? O André tem aí bastante tempo na advocacia, bastante experiência. Então vamos ter aqui muita coisa para compartilhar, né? Mas antes disso, André, conta para a gente um pouquinho de você, assim, de onde que você é. Eu já falei que você tem experiência, né? Então conta um olha, pouquinho aí da sua jornada no tributário. tá jóia.
Bom, meu nome é André Faustino, eu sou aqui do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, 450 quilômetros distantes aqui da capital, e eu me formei aqui em São José do Rio Preto, e logo que eu me formei em 2002, 2003 eu já fui para São Paulo, em busca de desenvolver o trabalho que a gente aprende na faculdade, que a faculdade é a teoria, né? O dia a dia é um pouco diferente. E com isso eu fiquei 20 anos em São Paulo. Em 2011 eu constituí o meu escritório e desenvolvo até hoje. E recentemente eu retornei aqui para São José do Preto, onde eu mantenho a minha moradia, mas o meu escritório principal é em São Paulo, na Vila Mariana, e tem um escritório aqui também. E o meu início aí no tributário, eu já sei desde a época da faculdade, participando de vários congressos, e sempre queria me especializar na área, e me especializei no IBET, onde eu tive a oportunidade de conhecer a professora Fabiana na época, e sempre acompanhava o trabalho e as palestras, os cursos que sempre desenvolviam por ali. E com o tempo depois, acho que, se eu não me engano, foi há 3 anos atrás, eu conheci o curso. Eu acho que foi desenvolvido mais na área, na época da pandemia, né? Sim. E acabei recebendo, se eu não me engano, pelo Google, algum lugar. E aí, já de primeiro momento, já fiz a inscrição e estou até hoje aí desenvolvendo e aprendendo mais. E nessa linha, onde me ajuda muito na questão, como a professora comentou, na parte do contencioso, que é a parte que eu mais gosto aí de atuação. Uhum. Então, eu utilizo bastante das palestras, né, que são disponibilizadas, como eu comentei, que a gente pode ter essa possibilidade de rever os vídeos em momentos que às vezes surgem situações de clientes que do momento a gente não tem, mas quando aparece a gente volta para resgatar as aulas e isso ajuda bastante aí nesse ponto. Ai, que legal, André. Eu fico muito feliz em poder colaborar também, né? A gente vai sempre estudando, porque o tributário é isso, né? É dinâmico, Tributário é dinâmico. Até por isso que é uma área que, comparada com as outras, tem bem menos concorrência, porque são poucos os que se exatamente. integram, né, no tributário, porque você tem que estar sempre atualizando, sempre novas decisões, novas teses, nova Sim, legislação, né? Transação tributária que sai edital toda a todo hora, de momento, transação a todo momento, né? Então é dinâmico, mas tem o lado bom do dinâmico que é como a gente tem mudança, trabalho é constante ali, não né? falta. Mas aí você me contou também, né? E falou aqui com o pessoal que você gosta muito do contencioso, né? O Exato, contencioso são aquelas. É quando a gente tem ação judicial, né? Então você tem exatamente. uma, um litígio, né? Seja para anular um débito tributário, seja um mandado de segurança para não pagar alguma coisa indevidamente, quando precisa entrar judicialmente também para reaver alguma coisa que pagou. Então, o contencioso abrange todas essas nuances. E você, né, André, com essa jornada, com essa experiência, já passou por vários disso, né? Você me falou, por Sim, exemplo, exato. de mandado de segurança, de TBI, TCMD, né? Conta um pouquinho para a gente, até para o pessoal ficar antenado com isso também. Isso. É como a professora comentou, é muito vasto, o campo é muito aberto para essa linha de atuação. E no meu começo, o primeiro contato que eu tive efetivamente foi com mandado de segurança na linha do ISS Hum, para redução da base de cálculo em razão das serventias extrajudiciais, que naquela época cobrava-se com base no valor total do que a gente paga em cartório, né? Que não se resume só aos emolumentos, tem aquela distribuição para o Tribunal de Justiça, Santa Casa, IPESP, toda aquela situação. O município de São Paulo, na época, cobrava sobre o valor total. Então, foi o primeiro contato meu através de mandado de segurança para reduzir essa base de cálculo, que deveria ser cobrada apenas em cima dos emolumentos que são cobrados ali do cidadão comum, né? E uhum, daí, São Paulo tem esse lado, também na área do ITBI, que lá eles não respeitam a questão do valor venal, existe através do decreto o valor venal de referência,
Então, assim, abria muita oportunidade para esse fim também no mandado de segurança, e também na questão do ITCMD, que o ITCMD, seria uma questão estadual, eles utilizam também no município de São Paulo a base que seria a base do valor penal de referência. Então, São Paulo, nesse sentido, assim, para mandado de segurança, tinha bastante. Continua tendo, porque Continua tendo. tendo, né, por meio de decreto que torna isso legal, Exatamente. essa cobrança do base de referência. O que é a base de referência? É um valor presumido. Eles não olham Exato. efetivamente qual é o valor do bem, né? Ou qual é o valor da operação de compra e venda. No ITBI, eles têm lá uma tabelinha e usa aquilo lá, né? Que é um valor Exato. presumido e é indevido isso daí, né? Até hoje. Então, também vale Exato. segurança para não pagar, né, valor maior, ou ainda uma medida judicial, uma repetição de indébito para quem já pagou valores É. acima disso. Então já fica até um alerta, né? Porque como a gente fala É, aqui, tem clientes em todo canto, seu vizinho pode ser seu cliente, né? Porque acabou de mudar alguém aí no seu prédio. Comprou apartamento aqui? Ah, vamos dar uma olhadinha aí no seu ITBI. Com certeza, sabe, a grande maioria dos municípios, a cobrança é acima do que seria devido. exatamente. E essa situação não ficou restrita a São Paulo somente, alguns municípios passaram a utilizar também disso, que É, também é oportunidade de um ex ataque aí no mandado de segurança para esse exato. fim. É. A gente usa muito, né, mandado de segurança, na verdade. Exato. Porque sempre que a gente vai discutir alguma coisa como indevido, cabe um mandado de segurança, né? E a gente também opta, né, pelo mandado de segurança. Caberia já a repetição de débito? Caberia. Mas o mandado de segurança a gente tem uma uma segurança, né? Repetindo aqui, Sim, que nós não vamos trazer qualquer prejuízo, qualquer ônus para o cliente, ele então pode se sentir seguro quanto a isso, porque não tem sucumbência. Então, exatamente. mesmo uma questão que ainda está em dúvida, né? Até a gente pode pegar esse gancho aqui. Muita gente tem medo de apresentar para o cliente uma tese, uma oportunidade que ainda não tem decisão do STF consolidada, né? E o Exato. próprio cliente às vezes fala assim: ah, já está decidido, já é tranquilo. Ah, então vou esperar decidir. Só que, ultimamente, o STF tem feito um negócio que é modular os efeitos. Exatamente isso que eu ia Ele, comentar. ele julga inconstitucional uma cobrança, só que, tá bom, é inconstitucional dali para frente, ninguém vai pagar. Mas e eu recuperar os últimos 5 anos? Ah, só para quem já entrou com ação judicial. A questão da modulação, que é o perigo. E é o perigo, né? Então, por isso, mesmo que uma tese ainda não está definitivamente julgada, não é certa a decisão favorável, vale a pena, né, ingressar, porque é um investimento, pensar até no cliente como Exato. um investimento daquilo ali, porque se ele não entrar, ele não vai ganhar mesmo. Se ele E o risco entrar, está mínimo, né? o risco é mínimo, porque não tem sucumbência, né? Vai pagar ali as custas para entrar, os honorários do advogado, que deve, nesse caso, cobrar Contratado. um valor, né, um valor inicial, e se perder, por acaso, não vai ter que pagar mais nada. E se ganhar, acertou na Mega Sena, Bene praticamente. benefício é bom. É bom, né? Inclusive, aproveitando aí, já que você falou de ISS, né? Você não, Sim. do ISS dos cartórios, né? E aproveitando que a gente está falando de modulação também, algo, por exemplo, que está prestes a ser julgado pelo STF, começou o julgamento e foi parado, mas assim, tudo indica que o contribuinte vai ganhar, a meu ver, né? É a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Olha aí. Que é uma tese filhote da tese do século, que foi a exclusão do ICMS. Então, pela manifestação dos ministros, a gente vê que vai ganhar. Tanto é que vai ganhar que o Gilmar Mendes, né, já levantou ali modular efeitos. Né? Já levantaram ali a bola, modular efeitos. Então, ainda dá para Vamos entrar? esperar entrar. Ainda dá para entrar, porque não terminou o julgamento, né? Mas muito provavelmente o contribuinte ganhando, que eu acho provável também,
a gente vai ter uma modulação de efeitos. Então, quem entrou com a ação vai provavelmente se beneficiar, né. Por que que eu falo provavelmente sempre? Porque a gente nem sabe se vai modular, se não vai, qual vai ser o termo inicial, mas a gente considera o que vem acontecendo no passado, né. Então, Exato. pessoas que não sejam do Simples Nacional, ou seja, é do lucro real ou é do lucro presumido, né, cabe essa oportunidade, cabe essa tese aí. Os próprios cartórios, né, de notas e Uhum. emolumentos, cabe essa O oportunidade nome é aí, alto. né. Ai. Outra coisa que você comentou, né, que você gosta bastante também, é nas defesas, né, nas Exato. execuções fiscais. Execuções, Uhum. exatamente, que também é uma grande oportunidade de atuação, principalmente também do estado de São Paulo, né, a questão do ICMS, porque São Paulo cobra equivocadamente aí a questão dos juros e da multa, né, em exorbitância, até a multa tem multa de 800, 900% que eu já cheguei a pegar dentro do escritório, que dá o caráter confiscatório, né, até teve uma aula recente da professora muito boa nesse sentido. E também não se respeitava a limitação da taxa Selic, né. Então, nas execuções fiscais, por mais que às vezes a gente não tem uma defesa de mérito, nesse sentido a gente ataca a questão de cálculos ali via seção de pré-executividade, que também é uma análise de risco que a gente faz para que porque não vai ter honorários se perder a nossa tese, mas é um pouco difícil porque está praticamente pacificado isso no estado de São Paulo. Mas é uma análise também para a questão de risco por conta disso, de fugir da condenação a honorários convenciais. Uhum. E, se positivo, a redução ela é bem expressiva e tendo uma contratação, seja pro labore e percentual de êxito, é bastante interessante. E para uma redução, às vezes o cliente precisa de tempo, né, para montar caixa, e depois para poder também fazer a transação tributária estadual, que também está muito semelhante à federal, né. Então É, é uma linha também que eu gosto bastante de atuar e dá é. bastante resultado. Dá bastante resultado, né. Você inclusive teve recentemente, né, vai receber aqui plaquinha nossa aqui de Mas celebração, teve resultado muito expressivo, né. Quanto que você derrubou de débitos dos clientes aí ultimamente? essa última a primeira plaquinha que foi o ano passado, eu fiquei na Esmeralda, se eu não me engano, que era de 5 milhões, de 5 a 10 milhões, né. E essa agora, na premiação, eu fiz a apuração aqui dos resultados, a gente passou para a faixa de 50 milhões. Meu Esse Deus do céu, me foi um surpreendeu, resultado fiquei isso, surpresa, porque eu e sabia que você ia receber a placa, mas não estava ciente do valor. porque é muito vasto, né, então, assim, entra nessa questão de CMS, as transações tributárias estaduais, a federal, que daí entra naquela transação individualizada, que são daquele edital acima de 10 milhões. Então, assim, veio surgindo bastante oportunidade o indica, né, isso é muito importante na advocacia. Então, assim, você fazendo um trabalho até para os mais jovens, assim, iniciantes, você fazendo um trabalho bacana, ético, respeitoso, cuidando do seu cliente, pode ter certeza que, às vezes, no início você não vai ter o resultado que se espera, mas pode ter certeza que o seu cliente vai te ter na cabeça e surgindo essas oportunidades, elas vão aparecendo e vão sendo indicações. A linha de trabalho do escritório hoje é praticamente indicação. Então, assim, acaba surgindo essas situações de indicação de casos bons. Então, é muito interessante nesse sentido. Agora eu quero até pegar esse gancho que você falou de indicação, porque muitas vezes quem está aqui nos assistindo, que está começando, fala assim: "Ah, mas eu não conheço ninguém para me indicar", né, porque a gente está comparando aqui com alguém que tem 20 anos de experiência, né, e aí a pessoa vai falar assim: "Não, mas eu não conheço ninguém para me indicar". Uma coisa é você falar: "Ah, eu não conheço ninguém", e desistir, você nunca vai chegar lá. Outra Exatamente. coisa é, eu não conheço ninguém. Então, nesse momento,
Eu não vou ficar esperando indicação se eu não conheço, né? Exato. Deixa isso para um outro momento. Mas eu vou atrás, né? Então a gente até já falou aqui em outras oportunidades, participar de eventos, e não só eventos de direito, né? Participar de eventos Exato. de outras coisas. Vai ter um evento do Sebrae, vai lá, conversa com as pessoas. Vai ter um evento do agro, vai lá, conversa. Então, Exatamente. tem tantos eventos que são de setores, né? Para a pessoa participar, né, desses eventos, ou ir conversar, né? Principalmente Fazer um com network, né? é, Comentar. falar lá com associações, olha, eu estou aqui, tal, sou advogado e tem uma oportunidade aqui para vocês. Eu gostaria de apresentar para vocês, expor essa oportunidade. E às vezes você fala ali para os associados, né, que são ali, e vai surgindo. E outra coisa, você também falar que você é tributarista, que às vezes a Exatamente. gente não fala, né? Então, eu me lembro do caso até de outra colega nossa, que foi a Leia, eu me lembro muito claramente, porque ela estava fazendo uma imersão, né? Aquela imersão gratuita que eu faço, e aí eu tinha falado para as pessoas se posicionarem, falarem que são tributaristas. E aí ela falou para uma amiga dela: ah, eu estou fazendo um curso de tributário, uma imersão em tributário. Aí ela falou: ah, você trabalha com tributário? Pois eu tenho um amigo que está com uma dívida. E Ah, era exatamente execução fiscal, né? E ela fechou um contrato anual para cuidar, né, dessa execução fiscal ali. Então, se você parar para ficar pensando, ah, eu não conheço ninguém, você não vai nunca conhecer ninguém. não vai. Agora, você tem que exteriorizar isso, buscar isso. E aí começa a bola de neve que o André está falando aqui para gente. Você faz um trabalho para uma pessoa, opa, esse já vai contando para os outros. E aí Exatamente. começam a vir as indicações. E aí chega um momento, e às vezes nem demora tanto, que você não precisa ir atrás do cliente. E é Porque uma questão eles de investimento também, né? Eu penso assim, às vezes a pessoa fica no tributário, o cliente fica preocupado com quanto você vai cobrar. Eu gosto muito do ganha-ganha. Então, assim, a gente cobra um valor, um prolabore em razão do trabalho, e se o cliente for beneficiado, aí você ganha uma parte maior, uma fatia maior do bolo, porque você trouxe um benefício. Ele vai ficar contente com o seu resultado e vai te pagar com satisfação. Então, aí que entra essa situação que eu gosto muito dessa linha. E como o professor bem colocou, esses eventos que acontecem não só do direito tributário, outras linhas, é muito importante. Então, na nossa região aqui tem muita questão do agro. Então, assim, exposições agropecuárias, tem aqueles estandes, parece muito produtor rural. Então, essa linha é importante. E tem a área do tributário. No agro, ela é muito vasta também. Então, você pega um produtor que tem uma propriedade de um estado, e tem a propriedade aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo e Goiás, vai fazer aquela transferência de gado, então você consegue ter aquela questão da imunidade, né, do ICMS, e isso daí é uma carga de gado bastante gigantescos. valiosa, então você faz um trabalho bem bacana. É bem vasto mesmo. No agro, ainda mais assim, no agro tem bastante oportunidade, porque muitos deles nem sabem que tem esses direitos, né? Não Exatamente, tem assessoria mesmo. Claro, tem os gigantes multinacionais, esses têm, né? Mas a grande maioria, e tudo no agro é grande, né? A gente fala, o pequeno exato. produtor do agro é grande. Já é grande, o volume é muito alto. Então, são sempre valores bem consideráveis, sabe? Para discutir ali, coisas até mesmo assim, para aproveitar créditos, né? Créditos de ICMS, do diesel, uma coisa que eles não Exato. sabem, usam, por exemplo, é crédito de ICMS do diesel, que usa Os ali na insumos ali, colheitadeira, na escavadeira, nos equipamentos, gasta uma fortuna com óleo, exatamente. com diesel, com combustível. E tem valores para recuperar ali que eles não imaginam. Por Exato. exemplo, né? Isso E só um é um papo rapidinho, papo.
É um papo, exatamente. Então, assim, ir atrás disso daí, se posicionar, né, e buscar estar nos lugares, né. Para quem está Exato. começando, não dá para ficar dentro do escritório, né, ou dentro do seu home office, né, onde você está começando. Quem está começando tem que botar a cara na rua. "Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu sou tímida". Pois a gente vai desenvolver isso, né, Exatamente. porque O meu tudo é início era assim, eu sou bastante tímido também nesse sentido, mas chega num momento que você consegue desenvolver, você vai aprendendo a técnica, vai dominando a questão, você se desenrola para conversar, a pessoa hum, fica vidrada no que você está dizendo e comprovando, né, isso é muito importante também, não é lógico que no início você não vai ter tanta comprovação, fazer, mas comprova através de decisões e tudo mais, depois comprova decisões com o seu trabalho, que foi desenvolvido, dá para é. fazer bastante coisa. Isso é bacana, até para quem está começando, que ainda não tem assim: "Ai, eu não tenho referência de outro cliente, né, o meu portfólio de clientes, etcétera". Ah, Mas se você vai apresentar uma oportunidade, se você vai apresentar uma tese, né, você primeiro estuda bem aquela oportunidade, aquela tese que você vai apresentar para você falar com segurança, né. exato. Se prepara antes da reunião, inclusive, e também faz um levantamento de decisões favoráveis a respeito daquilo, porque aí o cliente tem mais segurança ainda em ver que você não é um aventureiro, que aquilo que você está falando realmente existe, né? Não é conto da carochinha. Então, essa questão da confiança, né? Não fica muito no abstrato, né, tá mostrando concretamente ali o que tem de decisões atuais e trabalhos realizados. Exatamente, né, às vezes até manchetes, né, porque às vezes a gente tem tantas manchetes do valor econômico, né, eu mesmo lá no Instagram ou aqui em algumas aulas trago aquelas manchetes: "Empresas recuperam tantos milhões". Já é Sim, uma coisa para você mostrar: "Olha o que as empresas estão fazendo". E você exato. está aí bobeando, ficando Exato. para trás da concorrência, né. Então, essa coleção de elementos, né, ajuda demais na Com prospecção, certeza. né. Então já vai anotando aí tudo isso e começa a prestar atenção nessas coisas, né, que é o pensar tributário, né. Quando você Exato. vê as notícias, quando você vê as novidades, não é para você assistir, ler e esqueci". Não, né, é Ver para onde você você encaixa em algum cliente, algum possível cliente. exatamente, aonde que eu encontro alguém, será que eu conheço alguém ou que eu não conheço, mas tem alguém aqui que eu da região que eu Então, consigo ir modo de atrás? chegar na pessoa. Uhum. Né. Então, assim que você vai começando e assim que você vai desenvolvendo, né. Exatamente. E aí outro E ponto que você conversando com estagiários também, estagiário traz muito cliente, porque ah, ele é um familiar, alguma coisa assim, eu tive estagiários que tinham no escritório, vinha muita coisa através de estagiário. Eles também querem desenvolver trabalho, querem, apresentar uma tese para aplicação, e vinha muita coisa. Então, é uma linha que também a gente vinha bastante, e que né, nesse sentido de pensar o tributário e colocar ele na prática dentro da sociedade. Você viu ou desenvolveu uma linha de trabalho, vai procurar quem está ali, mais ou menos naquele sentido, e vale a uhum, pena. vale a pena, vale a pena. E esse foco inicial é muito importante, né, pra gente também não ficar atirando para todo lado. Porque se você atira para todo lado, você fica Exato. uma barata tonta. Né. Mas estabeleça um foco. Olha, eu vejo que aqui na minha cidade, por exemplo, tem muitas clínicas médicas, e então eu vou estudar essas oportunidades para clínicas médicas e vou falar com as clínicas médicas. Ou eu quero atuar em execução fiscal, né, como faz o André aqui, para ele já está chegando indicações, mas para você, se você fizer uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça, do TRF da sua região, Show você de vai bola. encontrar execuções fiscais e aí você vai ter um trabalho, porque nada, né, nada vem sem trabalho, que é de você clicar ali e começar a examinar se tem advogado, se não tem, né? Então,
para você poder aí entrar em contato com aquele cliente que está sem advogado e que muitas vezes, ainda mais nesses processos que estão sem advogado, estão parados faz tempo. Já É outra acabou linha, né? acontecendo a prescrição intercorrente, né? Então é uma coisa que você livra o Isso vem cliente. bastante também. A Tem parte de bastante. prestação intercorrente é direto, direto. Pega as execuções paradas aí, é um trabalho relativamente simples, Uhum, tira a dívida do cliente, a inscrição, tira a anotação da distribuição da execução quando existe alguma pesquisa de Serasa, alguma coisa nesse sentido, para fins de avaliação de crédito. O cliente uhum. fica extremamente satisfeito e você mata isso com 2, 3 laudas, uma Exatamente. petiçãozinha simples e É, é muito é, interessante. Isso aí acontece muito em São Paulo, isso aí. em todo o Brasil. Em todo o É, Brasil acontece eu isso. falo por conta do foco aqui do Não, estadual, né? você atua aqui no estado de São Paulo, né? Mas eu Exato, posso garantir que é em todo o Brasil que acontece isso, exato, porque são muitas execuções e que não encontram os bens, o patrimônio e fica parada, né? Só que se está parado ali, mas então o cliente está com qual prejuízo? Prejuízo de que uma hora alguém pode resolver fazer ela andar. E, exato, inclusive, fazer lá Bastenjude, né? Penhorar dinheiro da conta corrente, e aí é um desespero total. Né? Segundo, exatamente. porque a pessoa fica sem crédito, né? Sem crédito, seja a pessoa física, seja a empresa que precisa de ter né, essa crédito para poder fazer aquisições, para poder fazer investimentos, certidão negativa para poder participar de licitações. Então, Ações e tudo mais. é uma restrição na atividade da empresa, né, É, que acaba liberando. Então, fazer até o cliente esse, enxergar tudo isso, né? esse tipo de pesquisa é bastante útil e é uma linha muito boa para captação. Uhum. Interessante mesmo. É. E outro ponto também dessas execuções fiscais, né? Muitas vezes, né? Também vindo aí a questão da transação tributária, né? Que Exato, você também mencionou, né? Então, a transação tributária ela traz descontos, né? Traz um parcelamento muito maior do que seria o parcelamento tradicional e descontos, né? Nos juros, descontos na multa, principalmente para as empresas que estão em situação ruim financeiramente, né? exato. É até engraçado isso, né? Porque eu já tive aluno que achou assim que a empresa tinha que estar numa situação boa para conseguir fazer a transação, porque aí significaria que ela consegue pagar. Falei assim, não, é o contrário. Você vai mostrar que ela não tem capacidade de pagamento. É esse o critério, né? Exato. Que assim, se ela tem condições de pagar, ele não vai dar desconto, vai querer cobrar tudo, né? Então, se mostrando que ela não tem condições de pagar aquilo ali, quanto mais você mostrar que ela tem dívidas com fornecedores ou despesas com fornecedor, com aluguel, com empregado e tudo mais, você consegue, né, uma classificação dela de menor capacidade de pagamento e mais Exato. desconto E às nesse. vezes, eu reparo bastante assim, na análise da capacidade de pagamento, que é a CAPAG que aparece lá, né? Às vezes, na Receita Federal está desatualizado. Então, assim, é um trabalho que se pode ser feito também para revisão dessa CAPAG, porque às Uhum, vezes você está naquela classificação A ou B, que não teria desconto, né? E, na verdade, efetivamente, você está numa situação complicada, pode ser feita essa realização dessa revisão da capacidade de pagamento. E outro detalhe também que me surgiu que, recentemente, a gente está tendo um certo sucesso nesse sentido, é também a seguinte, na realização da transação tributária, essas que são sistêmicas, né? Que o próprio sistema já te dá aquela questão dos descontos, muitas das vezes vêm dívidas ativas prescritas. Então, assim, uhum, por mais que o cliente assuma aí esse parcelamento, a gente está tendo sucesso no seguinte sentido: a gente está entrando com uma anulatória nesse sentido, pede suspensão do pagamento daquelas parcelas e para fins de revisão, para depois você realizar uma nova transação. Então, assim, uhum, muita coisa prescrita, e eu venho reparando que tem sido englobado nesse sentido na hora de fechar a transação. Mesmo transacionado, você tem aquela possibilidade
de discutir essa situação. Olha, perfeito, é muito bem lembrado, né, porque muita gente, né, quer dizer, ele puxa Paga do o que não sistema, precisa. ele vai puxar do sistema tudo que tem lá, e tem Tudo. coisas Não é uma antigas que análise individualizadinha, tem que ir ponto a ponto, ver como é que está. uhum, exatamente. E inclusive essa é uma grande importância do advogado, do tributarista, porque Exato. é uma coisa que às vezes também É a minúcia. alguns alunos falam assim, mas se é lá, né, no portal, né, lá no, por exemplo, se é federal, é no Regularize, vou falar do federal, que aí é igual para todo o Brasil, Sim, no Regularize, e aí quando você coloca os dados do cliente lá, ele já aparece quais são os débitos, já aparece quais são as opções que ele tem, né, e você vai escolher ali, por que precisa de um advogado? Porque tem muita coisa errada, né? exatamente. Como o André mencionou aqui, primeira questão é a capacidade de pagamento, às vezes está desatualizada, né? Então ele estaria num que não tem desconto. E aí, não, tem como fazer E uma poderia ter. e poderia ter. Ou tem englobados ali débitos que já estão prescritos também, né? Então, essa análise é importante, né? Bastante. Fazer minuciosamente, né? Em Exato. relação a isso, né? E transação tributária é algo que a tendência é ampliar e crescer cada vez mais, né? Cada vez mais por todo o Brasil, inclusive na área municipal, que hoje municipal são raros os que Exa têm, né? Então é mais federal que começou, estadual que já está também seguindo aí, e depois a gente vai se estendendo, com certeza, porque é Claro. uma forma, É uma situação que veio para ficar. uma situação que veio para ficar. Exatamente. Veio para ficar essa situação. Então, acaba sendo algo muito interessante, né? Algo muito bacana para desempenhar para o cliente que às vezes acha que não tem solução, vai quebrar a empresa, e não, Exatamente. vamos dar um jeito aqui, vamos transacionar, suspender a cobrança, até você se levantar e fazer essa gestão do passivo, né? Que é isso, Exato. Exatamente. É a gestão do passivo, é o termo correto, né? que é o que a Que é gente procura fazer. exatamente, que é pegar o passivo, né? Os débitos da empresa e ver, falar assim, o que eu posso fazer com isso, né? O que dá para eu fazer nessa situação aqui? E aí, vendo as alternativas, tomar a medida, né? A estratégia que mais seja condizente com aquilo ali, né? Então, Exatamente. é bem, é bem interessante, né, trabalhar também com transações tributárias, né? Inclusive, a gente está falando aqui de várias oportunidades, né? Porque é legal você ter várias opções, né? Por mais que quando eu esteja falando para quem comece, escolher uma tese para começar, até mesmo porque você ainda não está dominando o tributário. Vamos começar com E uma, devagarzinho, mas especializa naquele se ponto, especializa, mas depois você vai ampliando, né? Porque é ampliando. isso. Você não vai botar todas, né? Todos os ovos numa única cesta. De repente, se aquela tese cai, se aquela lei muda, ficou sem. Fica Não, muito limitado, né. fica muito limitado. Então, assim, você começa com uma, mas vai depois expandindo para outras situações, né? Vai ficando antenado com tudo que surge, né? Existem até projetos de lei de arbitragem tributária, olha só, né? Então, a arbitragem ocorre na esfera Privado. privada, né? A gente faz um contrato, se tiver uma discordância entre nós, a gente não vai para o judiciário, a gente vai para um árbitro e tem um procedimento específico para isso, as defesas e tudo mais. Então, tem projetos, já tem até institutos estudando isso, de aplicar para o tributário, né? Não sei se vai sair, não sei, né? Não temos bola de cristal para saber, mas transação mesmo é uma coisa que está lá no CTN desde 66
E foi Adormecido. adormecido e as pessoas falando não, alguns até falando não dá para fazer transação tributária porque é abrir mão de valores, né? E aí a gente tem disponibilidade dos bens públicos. Mas se a própria legislação prevê isso, né? Então, se a legislação estabelece, aí muitas décadas depois, né, surge a aplicação dela efetivamente para o tributário e a mil, E aí né? foi uma fonte de receita aí para os órgãos, né? Sim, Acabou ajudando bastante empresa e, consequentemente, fazendo receita para a União, para o Estado, para o município, muito pouco. Mas a tendência é que venha também, né? Um vai copiando o outro. O Estado copiou a União, o município vai copiar o Estado e a União, uhum. sim vai. Até porque na transação, como você falou, André, é aquele ganha-ganha, É o né? ganha-ganha. Para ter o É bom ganha-ganha, para todo mundo, tem que abrir mão de alguma coisa, né? Que é isso que é a exato. transação. Então, o ente público abre mão ali de juros, de multa, dá um parcelamento maior e o contribuinte paga uma coisa que ele não iria pagar, né? Dá uma oportunidade para respirar até, porque ele tem Uhum, aquela projeção de pagamentos, né? Primeiros 12 meses, primeiros 24 meses, vai pagando só uma parte, depois que entra o capital em si, é uma oportunidade de respirar e elevar a caixa para exatamente, fim desse pagamento. exatamente. Então são muitas as os campos que a gente pode explorar nessa Exatamente. nessa questão, né? Esse é o que é o apaixonante do tributário, né? Tem muita coisa para fazer, muita oportunidade, como a gente fala, é muito dinheiro na mesa. O pessoal tem que verificar a possibilidade de aproveitar da melhor maneira possível aí, porque é uma linha que eu particularmente gosto desde o do meu início, porque também é aquela questão, eu não gosto de audiência, então tributário já não tem, eu não sou dessa linha, eu gosto mais da parte contenciosa de desenvolver a defesa em si, ficar ali mais tranquilo. Então, o Uhum. pessoal que está aí e a gente percebe pelas aulas e pelas palestras que tem muita gente interessada, não se assuste no início, porque persevere aí, porque o resultado vem. Exatamente. Não se deixe levar por por uma mentalidade, né, a mentalidade é muito importante, né, porque se a gente não Sim, sim, acredita em alguma coisa, né, se não se nós vai. não acreditamos, não vai para frente, né, você já começa a enxergar obstáculo em tudo e paralisa. Então essa mentalidade de buscar, né, tem alguns que falam assim: "Ah, tributário é muito difícil". É complexo, realmente, não vamos negar que é complexo, porque tem uma Sim, legislação. Mas você não vai cair de paraquedas ali, você vai passinho por passinho. E nesse passo todos exatamente. nós começamos do zero, né. Ninguém nasceu Sim, sabendo. Então se nós tivéssemos, né, André, lá atrás, há mais de 20 anos, nossa, falado assim: "Ah, é muito difícil esse negócio de tributário, não vou não", né. "Ah, tributário é para poucos, tem que ter grande escritório, tem que ter isso, tem que ter aquilo", a gente não precisa. estava parado lá no tempo, né. Exatamente. Às vezes vale a pena ter um investimento, o início foi nesse sentido também, Uhum, investir na situação, falou: "Me dá essa causa para eu defender", para você mostrar uma prática, adquirir essa prática do dia a dia, mesmo que se cobre um valor menor do que deveria ser cobrado uhum. dentro da situação, mas para você ter a prática. Vale muito a pena esse investimento no início também. Eu Nesse pratiquei nessa treino, linha também, que é o treino. né. É, essa é uma ótima dica, né, o tributário a gente está vendo, dá muito dinheiro, tem muito dinheiro na mesa, mas para quem está começando e está com dificuldade de prospectar cliente, porque está ali do zero e não tem prática nenhuma, né, você mirar mais, né, em honorários menores nesse inicinho, para você ter esse treino, né, também é um ponto interessante, Sim, né. E mesmo os honorários pequenos, porque a gente está falando: "Ah, às vezes se eu vou cobrar honorários pequeno",
se a gente vai comparar com o salário, porque eu estimulo muito, tá? O pessoal enveredar para a advocacia, inclusive a advocacia autônoma, né? Sim, Porque às vezes a pessoa não tem experiência, ela não vai conseguir trabalho no escritório, né? Mas mesmo assim, conseguindo trabalho no escritório, os valores, né, do salário do advogado são bem limitados, né? exatamente. Então, honorários pequenos são maiores do que um salário Exato. E a de liberdade que advogado. você tem, E a o céu é o liberdade, limite. e a liberdade que você O tem. céu é o limite. É verdade. A E liberdade uma que a gente linha dessa, como comentamos no início aí, TBI, numa operação compra e venda aí em São Paulo, que se pegue, caso o apartamento, algum imóvel pequeno, mas você pega de um prédio, Uhum. ganha 1.000, 2.000, 3.000 de cada um, mas pega num prédio inteiro. É, Então, o pessoal vai, exato. aí é o momento, numa assembleia, comenta com um, comenta com o outro, eu fiz isso, fiz aquilo. Temos 5 anos aí, se pagou a mais, pode pedir a repetição. Se está numa operação, já faz um mandado de segurança, então tem uma oportunidade muito grande. Eu sempre fui dessa linha também, de ser o autônomo. Falei, eu vou tomar conta da minha. Lógico que no início eu trabalhei em alguns escritórios em São Paulo, também cartório, então, mas era sempre o meu foco. Eu falei, eu vou abrir o meu. Graças a Deus Uhum. estamos aqui no mercado ainda. Graças a Deus, e crescendo. Está no mercado ainda É, não, tá no mercado e crescendo. E avante, né? Como diz. sim, E com certeza, até porque, e isso eu estou repetindo assim em todos os encontros, porque isso está tão evidente para mim que com essa reforma tributária, o que a gente vai ter de muito trabalho. trabalho não tá escrito. O que nós vamos ter de trabalho em todos os campos, né? De planejamento, de consultoria, porque a empresa fica, e agora? O que eu faço? Exatamente. Eles vão ficar perdidos, né? Em relação ao que fazer, né? Seja nas execuções fiscais, por quê? Porque vai ter erro, né? Vai deixar de Bastante. recolher, vai deixar de emitir documento, que vai ter duplicar, né? Num período de transição, As obrigações, né? vão ser em dobro. Por quê? Porque vai continuar até 2032 o sistema atual em paralelo com o novo sistema. Então, o sujeito vai pagar ICMS, né? Se ele é comerciante, etc., e IBS, né? Paralelamente. Então, vai ter que cumprir dobro de obrigações acessórias, né? Só em 2033, se tudo correr conforme planejado, Estabilizar. é que se estabiliza no novo sistema, né? Mas até lá, e mesmo depois daí, né? Porque quando a gente olha o passado, nós vemos como que demoramos para estabilizar alguns conceitos. A questão da circulação de mercadoria, por exemplo, né? A circulação de mercadoria antigamente, muito antigamente, né? Nem é da minha época isso, mas dos livros que a gente lê, eles achavam que circular mercadoria era saída física. Então, uma empresa tinha mercadorias roubadas, vinha o Estado e queria cobrar o ICMS, porque circulou mercadorias. Olha, Precisou de muita discussão, tem artigos do professor Geraldo Ataliba, né? Nossos mestres antigos discutindo isso daí. Hoje parece absurdo a gente pensar nessa situação, né? Mas isso já aconteceu no passado. Então, um alerta que todos esses juristas estão fazendo é que a gente está diante de novos conceitos, né? O IBS e a CBS vão ser tributos sobre operações com bens, direitos e serviços. Então, o que elas vão abranger efetivamente? Como é que fica essa tributação? Então, vai ser um momento de muito contencioso, inclusive, porque o fisco, certeza. a gente vê a tendência deles é querer tributar o mais. E a nossa tendência é querer fazer uma interpretação pela Inclusive, menor enxugar. tributação, né? Então, além das teses que a gente tem já, né, e que vão perdurar aí por um bom tempo, vão surgindo teses novas, discussões novas. E olha, acho que
né? Foi o professor Fernando Scaff que falou assim: a gente vai ter trabalho aí para 3 gerações, né? Bem, Exatamente. de tanto de coisa que vai ter aí. Então, mas começar do mais complexo? Não, vamos começar passo a passo, né? Até por isso que eu estimulo o pessoal a começar logo, para você já se Sim, inteirar do sistema que você tem hoje, que aí, inclusive, facilita compreender a reforma tributária, porque ela é uma mudança do que você tem hoje, né? atualmente Facilita, tem. né? Exatamente. Então, você está animado aí com a reforma tributária? Eu estou só esperando aqui. A artilharia já está quase pronta. Ai, vamos ter que começar fazendo planejamento tributário para nós, né? Porque do jeito que tá, Exata, a tributação vai aumentar. vai. Ai. Começar fazendo uma autodefesa, um autoplanejamento Já aqui, porque começar a fazer o serviço dentro de casa para depois exato. colocar na prática, na rua. Ai, mas André, eu gostei muito da nossa conversa, acho que foi muito Nossa, legal, eu agradeço demais. Foi muito bacana. muito bacana mesmo, né? Muito inspiradora para todo mundo, de uma visão bem vasta dessa sua experiência e do passo a Espero, passo. espero ter contribuído um pouquinho com o pessoal aí. E eu, como a professora sempre colocou, é um bate-papo. Isso é o quebra-gelo para qualquer assunto nesse sentido. Um bate-papo E, bem inclusive, bacana. inclusive, quando vai prospectar, né? Você vai É, prospectar, você chega na empresa, você começa com um bate-papo, que você já chegar aí, jogando, exatamente. né? Quebra o gelo ali com o bate-papo, que está tudo certo. Exato, exatamente. É muito bacana, eu agradeço mesmo. Eu que agradeço, André. Foi realmente excelente essa conversa, agradeço demais. Parabenizo pela sua jornada, pela sua Imagina. batalha constante, pelo seu crescimento, constante estudo, né? Olha aí, 20 anos de Exatamente. experiência, mas tem que estudar. E eu estudo também, né? Não Vou para pode parar. congresso, vou para eventos, a gente não pode parar, tem que estudar constantemente e nós inspiramos vocês a que façam o mesmo também, né? E aí, encerrando, eu agradecendo você, agradecendo a todo mundo que está aqui nos assistindo e convidando-os para as lives também da semana que vem, sempre às 20 horas, certo? E no dia 25 de novembro, eu vou detalhar o que está incluso, os detalhes da nossa Black vitalícia, né? E olha só, considerando que vem reforma tributária por aí, vitalício para você se manter atualizado é algo bacana, né? E inédito. E inédito, e desse jeito não vai se repetir, não, sabe? Gente, um beijo grande para todos vocês, um beijo grande, André, Muito obrigado. Obrigado mais e uma vez. até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.